Aleluia, glória a Deus. Eu sou a evangelista Patrícia. Peço a vocês para deixar o like de vocês, deixar aí o comentário de vocês. Hoje nós vamos ler o capítulo 15 de Atos, vamos comentar o capítulo 15. Nós sabemos que no capítulo anterior, no capítulo 14, quando houve no capítulo 14 aqui, quando houve a cura, que Paulo e Barnabé, né? E ele curou aqui, e os homens daquele lugar ficaram achando que Paulo e Barnabé, eles eram deuses, no capítulo 14. Aí os sacerdotes começaram a chamar eles de Mercúrio, do nome dos planetas, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que a gente não consegue guardar tudo, né? Tudo não. Aí aqui eles falaram assim: olha, os deuses tomaram forma de homens e desceram. Então eles estavam chamando de Júpiter a Barnabé e de Mercúrio a Paulo. E eles falaram assim: os deuses tomaram forma de homem. E eles começaram a querer adorar Paulo e Barnabé pelo que Deus estava usando eles para fazer. E aí Paulo e Barnabé, né, rasgaram as suas vestes e falaram: nós não somos deuses, porque eles queriam oferecer sacrifício para eles e também oferecer coroa de flores para ele. Nós temos que tomar muito cuidado para não adorar o ser humano, porque a fraqueza do ser humano é adorar pessoas, né? Isso, e o pessoal tinha muita dificuldade com isso, porque os reis, antigamente, eles falavam que eles eram deuses. Então, o povo então ficou também falando, né? Falando, Paulo e Barnabé são deuses e tudo. E aí Paulo e Barnabé falaram assim: nós somos homens como vocês, e estamos sujeitos às mesmas falhas, não nos adore como Deus. Agora nós entramos em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, há uma reunião em Jerusalém, porque alguns homens saíram da Judéia para ir até Antioquia e começaram a ensinar os irmãos. Esse é o capítulo 15. Eu sou a evangelista Patrícia. Deixa o seu like e o seu comentário aí. Alguns homens foram da região da Judéia, foram à cidade de Antioquia e começaram a ensinar aos irmãos que eles só seriam salvos se eles fossem circuncidados. Nós temos que tomar muito cuidado para não ficar impondo lei pesada nas pessoas que estão começando agora na igreja. E o Espírito Santo vai tocando, né? E aqui, aí houve uma grande discussão com eles, porque eles falaram assim: ah, não, tem que ser, além de aceitar Jesus, ainda tem que ser circuncidado e tudo. Quer dizer, eles estavam querendo anular o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, porque Jesus veio e cumpriu toda a lei. E aí Paulo e Barnabé, que estavam lá, não concordaram e tiveram uma discussão muito forte com eles a respeito disso. Aí foi resolvido que Paulo e Barnabé e mais alguns fossem para Jerusalém a fim de estudar esse assunto com os apóstolos e os presbíteros. Aí houve um concílio. Assim, quando nós lemos no capítulo 15 a respeito de uma situação, assim na igreja primitiva teve um concílio, porque eles queriam introduzir a circuncisão. O povo tinha aceitado Jesus como Salvador, mas eles falaram que tinha que ser circuncidado. Muitos judeus que se filiaram à igreja achavam que a lei de Moisés e a ordenança da circuncisão ainda eram necessários. Eles chegavam a achar que os gentios que quisessem se tornar cristãos tinham que seguir esse costume. Mas Paulo e Barnabé não concordaram com isso. E com isso, um concílio foi decidido. A comunidade decide
interpelar os apóstolos e os anciãos de Jerusalém, e eles enviam Paulo e Barnabé com seu companheiro grego, Tito, acompanhado de uma delegação. Então, gente, qual foi a importância desse concílio aí em Jerusalém? Apesar de ser tecnicamente mais correto considerar essa reunião no sínodo ou no concílio regional, esta primeira reunião magna cristã foi muito importante para o início do cristianismo, porque teve como principal decisão libertar a igreja nascente do peso da lei mosaica, acabando assim com um problema relativo ao caso da circuncisão. E aqui, gente, então foi decidido, né? Não, os gentios, eles não vão serem circuncidados. Então, gente, aqui nós descobrimos 3 lições poderosas aqui em Atos 15. Encontramos um momento crucial na história da igreja primitiva, e este capítulo destaca um debate significativo sobre a questão da circuncisão entre os líderes da igreja em Jerusalém. Inicialmente, a controvérsia surgiu devido à preocupação com a adesão dos gentios ao cristianismo. A discussão era se eles precisavam seguir as práticas judaicas, que até hoje existe essa prática judaica, como a circuncisão, para serem considerados membros pleno da comunidade cristã. Ao longo do capítulo, testemunhamos a liderança de Pedro, que defende a ideia de que a salvação é pela graça de Deus. Pela graça sois salvos. Jesus já tinha feito tudo por nós. E posteriormente, Paulo e Barnabé compartilharam suas experiências missionárias entre os gentios, destacando como Deus havia operado através deles, sem a necessidade de circuncisão. Sim, é igual Pedro falou. Antes dele batizar os gentios nas águas, eles foram batizados com o Espírito Santo de Deus. Ai, quem era ele para não deixar os gentios serem batizados nas águas? Quem era ele? Se eles já foram batizados com o Espírito Santo antes de serem batizados nas águas? E aí, gente, Paulo e Barnabé, compartilharam suas experiências missionárias entre os gentios, destacando como Deus havia operado através deles sem a necessidade de circuncisão. Falou assim, Deus não mandou circuncidar ninguém. Eles receberam o batismo do Espírito Santo sem a necessidade da circuncisão. A Assembleia em Jerusalém reúne os apóstolos e os anciãos para deliberar sobre o assunto. Após um debate cuidadoso e a orientação do Espírito Santo, ele chega a uma decisão crucial. Conclui que os gentios convertidos não precisam seguir a lei de Moisés, exceto algumas restrições específicas, como Deus falou assim, olha, eles têm que se abster da idolatria, porque Deus abomina a idolatria, da imoralidade sexual, da carne sufocada e do sangue. O que é carne sufocada? Quando um animal, um boi cai no buraco e morre sem... Ele morre. Às vezes o animal... aí a pessoa pega e não houve derramamento de sangue e a pessoa quer comer esse animal. Não pode, irmãos. É carne sufocada. Que Deus falou assim, abstenha-se da idolatria, abstenha-se da idolatria, da imoralidade sexual, que nós sabemos que a imoralidade sexual ela está ampla em todas as áreas, no mundo inteiro. Assim, vou falar no mundo inteiro, né? Mas assim, é vergonhoso o jeito que as mulheres estão se vestindo hoje. Alguém pode falar assim, você está falando isso severo, gente, não, tá muito feio, não tá bonito. Então a imoralidade para mim é uma imoralidade total, sabe? As mulheres estão andando quase nuas, né?
E também Deus está falando da carne sufocada e do sangue, tá? Dessa forma, Atos 15 nos oferece uma visão importante sobre como a igreja primitiva enfrentou desafios teológicos e culturais e buscaram orientações de Deus para tomar decisões que afetariam a vida de muitos crentes. Então, o Atos 15, do 1 ao 41, nos diz o debate em Jerusalém, porque eles estavam em dúvida se tinha que circuncidar os gentios ou não, porque os gentios, a palavra de Deus estava alcançando nós gentios, porque eu também eu nasci num país que não era judaico, não é judaico. E a controvérsia sobre circuncisão, no capítulo 15, do 1 ao 5. O testemunho de Pedro, que Deus fez uma obra tremenda e eles não precisaram ser circuncidados. E as experiências missionárias de Paulo e Barnabé. Depois dessa decisão da Assembleia em Jerusalém, em Atos 15, de 22 a 25, aí mandaram uma carta aos gentios convertidos que eles não precisavam circuncidar. E enviando Judas e Silas, esse Judas é o irmão de Jesus, tá? E enviando Judas e Silas com Paulo e Barnabé também, eu vou falar que são líderes fortes, gente. Isso aí é normal, gente. Aqui também no capítulo 15, no verso 36 a 41, aqui no capítulo 15, no 36 e 41, houve uma discordância sobre João e Marcos, tá? E eles brigaram. Paulo e Barnabé eram tão unidos, mas eles brigaram. Paulo e Barnabé se separam. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar a visitar os irmãos em todas as cidades onde já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se eles estão bem. Barnabé queria levar João Marcos, porém Paulo não queria, pois Marcos não tinha ficado com eles até o fim da primeira viagem, da viagem missionária, mas os havia deixado na província da Panfilha. Por isso eles tiveram uma discussão forte. A discussão foi tão forte que Paulo e Barnabé, eles se separaram. Gente, isso acontece essa discussão assim, ela acontece no meio da liderança mesmo. Tá mostrando que mesmo consagrados como eles eram, Paulo e Barnabé, eles brigaram feio aqui, ó. Eles brigaram, porque assim, por isso eles discutiram, por isso eles tiveram uma discussão tão forte que se separaram. Barnabé levou João Marcos consigo e embarcou para a ilha de Chipre. Os dois separaram, enquanto que Paulo escolheu Silas e seguiu viagem depois que os irmãos entregaram aos cuidados do Senhor. E Paulo atravessou a província da Síria e a região da Cilícia, dando forças à igreja. E, gente, não preocupa não, que esse negócio de briga aí, Paulo e Barnabé também tiveram, tá? Então, vocês falam assim, dois líderes brigando, o que é isso? Né? E aqui Paulo, conhecido por sua firmeza e determinação, não concorda em levar João Marcos, novamente considerando que porque falou assim, ele nos abandonou no meio do caminho e tudo, anteriormente. Para Paulo, isso representaria um risco para a eficácia de sua missão. Por outro lado, Barnabé era contra, né? E aí eles brigaram por causa disso e se separaram. E aqui também, em Atos 15, tem 3 motivos de oração. 3 motivos de Atos 15. A unidade da igreja, que nós temos que estar unidos. O discernimento espiritual, para não caçar briga, né? Orar pelo discernimento do espírito em questões teológicas e práticas. Porque aqui, a questão teológica aqui era a circuncisão para os gentios.
mas eles falaram que não havia necessidade. A unidade da igreja, oração pela unidade entre os líderes e membros da igreja, assim como foi buscado pelos apóstolos. E a missão de evangelização, a oração pela expansão do evangelho entre todas as nações. Assim foi a missão de Paulo e Barnabé, apesar deles deram uma briga aí que separaram, mas eu creio que é permissão de Deus, né? Tudo tem permissão de Deus. Que possamos ser capacitados e inspirados pelo Espírito Santo a proclamar a mensagem da salvação em Cristo com ousadia e amor, alcançando os perdidos e transformando vidas para a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então isso é muito importante, tá? Então nós devemos continuar cumprindo a missão de evangelização, orando pela expansão do evangelho e também fazer parte, né? Falar como Isaías, como foi pregado na igreja ontem. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, a quem enviarei? Foi a palavra de ontem à noite, foi muito forte. E aqui, com ousadia e amor, alcançando os perdidos e transformando vidas para a glória do Senhor em Cristo Jesus. Esse é o capítulo 15. Deixe seu like, deixe seu comentário. Que Deus abençoe a cada um de uma maneira toda especial. Eu sou a evangelista Patrícia.